Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo. Gostaria de saudá-los mais uma vez com a paz do Senhor Jesus e dizer que é um carinho muito grande ter sua participação aqui neste canal para mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos chegando no finalzinho deste curso bíblico chamado Ouvindo a Voz de Deus e o estudo de hoje, o tema, vamos falar sobre o dom de profecia. Hoje vamos falar um pouco a respeito dos profetas. O que é que você entende sobre os profetas? Será que nos nossos dias existiriam profetas? Qual é a função de um profeta? Então vamos aprender hoje, através desse estudo, à luz da Bíblia. Quero convidar você, se você ainda não é um inscrito do meu canal e é alguém que deseja conhecer mais a fundo sobre a Palavra de Deus, conhecer mais as Escrituras, esse canal ele exatamente fornece isso, mais conhecimento pleno, porque nós pregamos aqui Bíblia, Palavra de Deus. E aqui a gente não esconde nada, a gente prega a verdade. Eu sei que hoje tem muitas igrejas que têm ocultado a verdade, porque muitas pessoas não têm ensinado essa verdade, não têm ensinado essa palavra de Deus que é tão poderosa, que liberta, transforma. E quantas pessoas que vivem nas igrejas que não conhecem plenamente a palavra de Deus. Jesus mesmo advertiu ao dizer na palavra dele que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se você não quer ser essa pessoa sem conhecimento da palavra de Deus, sem saber das coisas que Deus tem nos ensinado, então, meu irmão, não perca tempo, se inscreva porque nós estamos aqui para te ajudar, para te instruir a conhecer a Bíblia. Você não é obrigado a me seguir, você não é obrigado a fazer aquilo que eu estou pregando aqui, né? Você que tem que tirar suas próprias conclusões, se o que eu estou falando é da Bíblia ou não, porque a escolha quem faz é você, e Deus não te obriga a nada, e muito menos eu estou aqui para lhe convencer em alguma coisa. Estamos aqui apenas para aprender juntos a conhecer de Jesus, e a palavra de Deus dele, e a palavra dele nos ensina a conhecer sobre ele. Pega a sua Bíblia, está pronto? Então vamos orar, vamos pedir direção de Deus para o estudo que vamos fazer agora, nesse momento. Senhor Deus e poderoso Pai, sua palavra será aberta mais uma vez e te pedimos que o poder do teu Santo Espírito seja derramado sobre cada um de nós e que o Senhor possa continuar a cada dia nos guiar nessa direção que nos levará para a eternidade. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando a gente fala em profetas, a gente lembra logo, do Antigo Testamento, porque é lá que fala muito a respeito dos profetas. Antes do homem pecar, Deus falava com o homem face a face. Olha só que privilégio, né? O homem podia ver Deus, podia falar com Deus, nitidamente assim. Só que depois que o pecado entrou, o homem perdeu esse privilégio. E infelizmente, o homem perdeu esse acesso direto ao Deus Pai. Porque o próprio pecado que invadiu o planeta Terra, ele criou uma barreira, um bloqueio, que nos impede de falarmos face a face com Deus. A própria Bíblia, se você pegar o texto de Isaías, no capítulo 59, o texto de Isaías 59, fala a respeito disso. Isaías capítulo 59, aqui no versículos 2, que diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Percebe? O texto de Isaías é muito claro em afirmar isso, que infelizmente o pecado nos separa de Deus. Só, queridos, que Deus tornou a sua vontade conhecida por meio do dom de profecia. Por meio dos profetas, Deus pôde transmitir a sua mensagem para o mundo. Deus, irmãos, Ele ainda fala comigo, com você hoje. As palavras de Deus continuam perpetuando em nossa vida. Hoje Deus fala conosco. E sabe através do que Deus fala conosco? Por meio de sua palavra. Por meio da palavra dele, Ele ainda fala comigo e com você. Porque aqui está a boca de Deus. A fala de Deus está aqui. Então,
se a gente fica questionando, porque eu não ouço a voz de Deus, porque eu não consigo ver Deus, Deus ainda fala comigo, Ele fala com você, Ele fala através da palavra dEle, da palavra do Senhor. Isso é magnífico. Qual é a função, então, de um profeta? Olha só o que diz Deuteronômio 18, versículos 18. Se você abrir a sua Bíblia, Deuteronômio 18, versículos 18, e olha só o que diz. Suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Viu? Deus está dizendo que levantará um profeta, e esse profeta tem o dever de anunciar a mensagem de Deus, a mensagem que é colocada na boca desse profeta por meio de Deus. 3 palavras aparecem muito na palavra de Deus: profeta, profetiza e profecia. De acordo com o dicionário bíblico, tanto profeta como profetiza significa que são pessoas que anunciam a mensagem de Deus. Os profetas não eram intérpretes, mas sim porta-vozes da mensagem divina. Já a profecia é a mensagem de Deus anunciada por meio de um profeta. Deus revela uma profecia para aquele profeta e ele tem que anunciar aquela mensagem, aquela profecia. Muitos hoje têm dificuldade de acreditar na Bíblia porque foram escritas por homens e muitos não acreditam, têm dúvidas em relação às Escrituras. Mas eu quero ler com você um texto que está aqui no livro de 2 Pedro, que é um texto bastante interessante. 2 Pedro, capítulo 1, a partir dos versículos 21. 2 Pedro, capítulo 1, versos 21. Diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse texto declara de que nenhum profeta escreveu nada na Bíblia independente dele. Ele não veio aqui e escreveu coisas da sua vontade ou coisas da sua imaginação. Não. A Bíblia diz que esses homens falaram movidos pelo Espírito Santo, inspirados por Deus. Esses homens foram escolhidos por Deus, exclusivamente homens santos. A palavra santo aqui quer dizer homem separado. Os profetas, de fato, não foram pessoas perfeitas, pessoas que não tiveram pecados, porque a Bíblia vai registrar muitos deles que pecaram, que falharam ao longo da história. Mas, exclusivamente, foram homens que sempre procuraram se render a Jesus, mesmo falhando, mesmo caindo. Porque Deus é muito claro em dizer que todos nós somos pecadores. E não é porque Deus levantou um profeta que ele não iria falhar ou que ele não iria errar. Mas a Bíblia, quando fala das Santas Escrituras, esses homens escreveram ali movidos por Deus. Não eram pessoas perfeitas. Eles tinham falhas humanas. Mas quando se tratava das coisas espirituais, eles se submetiam às vontades divinas, às vontades de Deus. E aqui nós temos registrado na Bíblia o que esses homens escreveram. Fala a respeito da vida religiosa e moral de seu povo. É isso que os profetas anunciam. Aquele que recebe também as revelações de Deus, a mensagem de Deus, e ele transmite. Assim é o profeta. Ao ele receber a revelação de Deus, ele tem o dever de transmitir, que foi o que nós lemos lá em Deuteronômio 18, versículo 18. É como se ele fosse um interlocutor entre Deus e o seu povo. Isso é um profeta. Agora, queridos, Deus diz em Amós 3,7 que ele nunca revelou nada sem que primeiro ele revelasse os teus segredos para os teus servos, os teus profetas. Deus, irmãos, sempre que ele anunciou a sua mensagem, ele sempre teve o prazer de revelá-la para os seus profetas. Nenhum profeta revelou profecias falsas, profecias que não fossem verdadeiras. Todos eles que foram chamados por Deus, fez profecias, porque Deus revelou profecias, porque Deus revelou a eles. Você tem a história de Daniel no capítulo 2. Ele revelou o sonho ao rei. Foi revelado a Daniel. E ele revelou essa mensagem para o rei.
José também no Egito teve a mesma coisa que aconteceu lá em Babilônia com Daniel, acontece com José também no Egito. Ele também vai revelar o sonho que o rei lá, que o faraó também teve. Esses homens sempre foram chamados e eles recebiam a mensagem de Deus. Deus revelava a mensagem para eles. E eles tinham o dever agora de anunciar essa mensagem, muitas vezes para divertir o povo, fazer profecias relacionadas ao futuro, como foram muitos deles que falaram muito sobre a vinda do Messias. A gente vai falar sobre isso. Coisas que foram escritas aqui, que foram relatadas por esses profetas, que hoje têm se cumprido nos nossos dias. Estamos vendo tudo acontecer. A Bíblia deixa claro, pelas evidências do que nós estamos vendo acontecer, deixa claro de que tudo do que a Bíblia falou está se cumprindo. Então como que eu não vou crer nesse livro? Como que eu não vou crer nessa verdade? Fora ainda de coisas que ainda estão para acontecer e que a Bíblia já vem anunciando. E já podemos ver isso a cada dia mais perto de acontecer. Queridos, o que mais pode acontecer com um profeta? Vamos lá. O profeta, além de receber a mensagem e transmitir, ele também pode escrever, relatar. Mas também um profeta pode receber a mensagem e só transmitir e não escrever nada. Você pode também ter o profeta que só escreve. Ele não recebe a mensagem, não transmite, mas ele só escreve. Então, há essa dinâmica aí. Então tem o profeta que recebe a mensagem e transmite, escreve, mas tem aqueles que só recebem a mensagem e transmite. E tem aqueles que são profetas só para receber a mensagem e transmitir, mas que não escrevem nada. Vou dar um exemplo para você na Bíblia. Na Bíblia fala de um profeta chamado Natã. Já ouviram falar dele? Isso. O profeta Natã foi um profeta que substituiu o profeta Samuel, depois da sua morte. Ele passa a ser então o profeta, que passa ali a dirigir o rei Davi. Você não tem na Bíblia o livro do profeta Natã, especificamente falando. Mas no livro de 1 Crônicas, capítulos 29, versículo 29, ali cita algo bastante interessante, que ali diz sobre os atos de Davi, tanto como os primeiros e últimos, foram escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Parece que aqui, nesse texto, está falando aqui de que o profeta Natã pode sim ter registrado os atos de Davi, porque Samuel havia morrido. E agora quem entra em cena era o profeta Natã. E ele foi um profeta. Ele foi alguém que Deus chamou para ser profeta. Mas aqui deixa claro, através desse verso, desse texto, que possa ser que Natã tenha também relatado nas crônicas os atos de Davi. Alguns estudiosos dizem de que essas crônicas não existem mais. Que elas não existem mais, segundo alguns estudiosos. Mas, por esse texto, é possível que Natã tenha pelo menos relatado ali os atos de Davi. Não é à toa que foi o próprio Natã que foi até o rei Davi para dizer para ele do pecado que ele havia cometido, de adultério. Vocês lembram dessa história? E foi realmente o profeta Natã que foi até ele. Um outro fato é também o profeta Moisés. Por exemplo, você conhece a história de Noé, a história de Abraão, a história de Jacó. Esses homens foram profetas, mas eles não têm livros. Não tem aqui um livro de Noé, livro de Abraão. Não tem. Ou seja, foram homens chamados por Deus. Deus ali trouxe a mensagem para eles e eles levaram a mensagem de Deus adiante. Deus chegou mesmo para Noé, dizendo para ele: Noé, você agora vai ter que construir uma arca. Noé foi lá, construiu a arca, pregou por 120 anos para aquela nação corrompida, blasfemadora. Você tem o chamado de Abraão, o pai da fé. Ou seja, esses homens, biblicamente falando, foram profetas. Homens que receberam mensagem de Deus e também transmitiram. Porém, eles não escreveram.
eles não relataram nada. Mas um outro profeta, que vai vir depois deles, vai relatar a história deles. Então percebe que um profeta, muitas vezes, não escreve, mas muitas vezes um outro vai relatar a sua história. E o próprio Moisés foi quem escreveu o livro de Gênesis. Moisés não estava lá no princípio da criação. Ele não viveu lá para saber tudo o que aconteceu na vida de Noé, de Jacó, Abraão e, enfim, José. Ele não viveu nesse período. Mas pela revelação divina de Deus dada a Moisés, Moisés então relatou a história lá do começo, que foi o livro de Gênesis. E se você não sabe, Moisés foi quem escreveu o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Percebe que interessante? Eles não escreveram lá, mas um outro profeta relata a sua história, porque Deus revelou a ele. Deus, todo momento, revelou para Moisés tudo o que aconteceu no passado, lá com os seus antepassados. Temos um outro profeta também chamado Jeremias. Jeremias escreveu muitos livros, entre eles o próprio livro que leva o seu nome e o livro de Lamentações. Jeremias escreveu também, queridos, muitas cartas que ele enviou ali para os exilados em Jerusalém. Só que tem uma coisa interessante. Provavelmente, Jeremias, ao relatar sua história, ele usou um escrivete, um escrivão, para registrar suas palavras enquanto ele ditava. Jeremias pode não ter escrito na íntegra ali, pegou e escreveu, mas ele ditou as palavras e um outro personagem escreveu para ele. E quem foi esse personagem? Nós entendemos ter sido um homem chamado Baruque, que foi um escrivão. Baruque era um funcionário babilônico, profeta bíblico, discípulo, secretário e também amigo de Jeremias. Mas você não vai ter na Bíblia o livro de Baruque, né? Mas você tem aqui que Baruque foi quem escreveu os relatos do livro de Jeremias. Jeremias ditou as palavras e ele pegou das palavras ditadas por Jeremias e ele relatou em pergaminho, porque naquele tempo era isso, era um pergaminho, um rolo, e eles usavam uma planta chamada papiro que servia como uma caneta para poder escrever. Então, isso deixa muito claro, mas Jeremias foi um profeta, ele foi um profeta que foi escolhido ali, chamado para divertir o povo, mas esse homem, Baruque, seria o cara que foi ali também usado por Deus para relatar a história de Jeremias. Então o profeta ele trabalha nessa dinâmica aí. Ele tanto pode escrever, como só receber a mensagem e transmitir, como ele pode fazer as duas coisas, receber a mensagem, transmitir e escrever, como pode também relatar a história de um outro personagem também. Então, sempre trabalhando nessa dinâmica. Quando você chega no Novo Testamento, e agora entra o ponto central do nosso estudo, a grande pergunta é: nos nossos dias, existiriam profetas? Eu quero falar uma coisa para você, o seguinte, essa é a minha visão bíblica, dentro da Bíblia. Vai existir profetas? Sim, mas não em classificação. Não em classificação. Não em título. Ah, eu sou um profeta. Ah, tem um profeta na sua igreja. Não. E eu vou ensinar para você na Bíblia por quê. Então, quando aparece alguém na sua igreja falando, ah, eu sou um profeta, eu recebi uma revelação, etc., eu teria cautela, teria cuidado em afirmar isso aí. Muito bem. Na Bíblia, no Novo Testamento, logo já no começo, ali no início, nós vamos ter um homem chamado João Batista. Quem foi João Batista? O homem que pregou a palavra, abriu ali o caminho para a chegada do Messias. João Batista foi um profeta. Ele foi um profeta. Alguns o reconheceram como profeta. Porém, apesar dele ter sido um profeta, João Batista não teve assim, uma classificação forte, né, de um profeta. Mas alguns o reconheceram como profeta. E de fato ele foi um profeta. João Batista, ele não relatou nada. Ele não escreveu nada na Bíblia. Você não tem nenhum registro de que João tenha escrito alguma coisa. O próprio Jesus mesmo, alguns também o reconheceram como profeta, se você pegar alguns textos bíblicos.
Então na Bíblia não registra que João Batista tenha escrito nada. Mas sim, ele foi um profeta que preparou o caminho para Jesus Cristo. Esse preparar o caminho aí pode ser também abrir o caminho do coração das pessoas, preparar o coração das pessoas para receber o Messias, para receber a Cristo. Então quando João estava pregando ali, preparando as pessoas, né, para elas receberem o Messias, então através da mensagem, da palavra de João Batista, ele já estava ali tentando preparar o coração deles, o caminho do coração deles para receberem o Mestre, para receberem a Cristo. E João foi esse homem designado para isso. Os apóstolos e tanto os sacerdotes, próprio Cristo, os apóstolos e mesmo os sacerdotes, qual era o livro que eles tinham em mãos? O Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Então eles tinham, a base deles era o Antigo Testamento. É por isso que eu sempre falo de que nós nunca podemos descartar o Antigo Testamento. Por quê? Porque todo o Antigo Testamento foi prometido, os profetas receberam a mensagem de Deus, os profetas passaram essa mensagem para as pessoas do Novo Testamento receberem essa mensagem. Então, os apóstolos, né, do Novo Testamento, eles simplesmente vão receber o cumprimento do que os profetas já haviam falado lá atrás. Então, todas as descrições do Novo Testamento, pelo menos uma maioria delas, está contando a história de quem? A história de Jesus. A história da chegada de Cristo, do nascimento de Jesus, da pregação de Jesus, da morte de Cristo. Então, ou seja, é o cumprimento da profecia que os profetas já haviam anunciado lá atrás e que agora no Novo Testamento vai se cumprir. Quando você fala da circuncisão, era o que já falava lá no Antigo Testamento. Quando você fala da lei de Deus, era o que já falava lá no Antigo Testamento. Então algumas pessoas pegam um texto da Bíblia que eu quero ler com você, até mesmo para dizer de que a lei e o Antigo Testamento não são mais válidos. Aqui no livro de Lucas, Lucas capítulo 16, verso 16, que vai dizer bem assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Aí quem pega esse texto diz assim: se a lei e os profetas foram até João, então quer dizer então que a lei foi abolida e que não há mais necessidade de seguir o Antigo Testamento, porque todo o Antigo Testamento foi escrito pelos profetas. Deus aqui, irmãos, ele não está invalidando a lei e nem os escritos dos profetas. Ele não está fazendo isso. Aqui quando fala de que a lei e os profetas vigoraram até João, está falando de cumprimento. E João aqui, está falando desse João, é João Batista. João Batista. E eu quero que você compreenda bem isso aqui, porque isso tem que ficar bem claro para você. Deus, Cristo, ele não aboliu a lei e nem os profetas. O livro que eles usavam era o Velho Testamento, é a base que eles tinham. Se você descarta o Antigo Testamento, não tem como você entender o Novo. Porque o Novo Testamento, irmãos, é nada menos do que o cumprimento, ou seja, eles recebem ali agora as promessas. Os profetas anunciaram, receberam a mensagem, transmitiram, passaram as promessas e chega agora no Novo Testamento, eles apenas recebem o cumprimento do que os profetas haviam anunciado lá atrás. O próprio Jesus, quando esteve no deserto da tentação contra Satanás ali, ele o tempo todo está usando o Velho Testamento. Porque era o que eles tinham naquele tempo. Deus então não fez isso. Então os profetas do Antigo Testamento receberam e passaram, e o povo do Novo Testamento agora receberam o cumprimento das profecias que os próprios profetas receberam lá atrás no Antigo Testamento. Então eles recebem mais o cumprimento. Portanto, quando você pega ali sobre o derramamento do Espírito Santo, isso foi anunciado para quem? Joel. Foi falado para Joel lá no capítulo 2. E onde se cumpre o que Joel falou lá? Em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando o derramamento do Espírito desceu ali. E você vai ter o próprio apóstolo Pedro, nessa ocasião, citando o livro de Joel. Entendeu? Então, o povo do Novo Testamento recebeu a promessa, as promessas anunciadas pelos profetas. O cumprimento acontece aqui, a partir do Novo Testamento.
Aí, esse cumprimento, que basicamente aconteceu ali no Novo Testamento, tem situações e promessas que se estendem até os nossos dias. As mesmas promessas que foram concretizadas no Novo Testamento, na vida dos apóstolos, dos discípulos, ela ainda vai se concretizar até o final dos tempos. Porque o que eles receberam lá, nós também receberemos. Então nós também vamos estar sempre firmados nas promessas ditas pelos profetas. Agora, esse é o ponto onde eu quero chegar com você. Então eles não precisariam receber essa classificação de profetas. Então, durar até João, a partir de João ali, não precisava mais ninguém receber esse título de profeta. Não havia mais necessidade, porque todos eles apenas se firmaram ali na mensagem que os profetas já tinham recebido e falado lá no Antigo Testamento. Quando você pega Mateus capítulo 5, versos 17 a 19, você tem ali o próprio texto dizendo que Jesus não veio abolir a lei nem os profetas, ele veio para cumprir. Então, se eu falar aquela questão que nós lemos lá em Lucas 16 a 16, para dizer que Deus aboliu a lei e os escritos dos profetas, então a Bíblia estaria em contradição, porque aqui em Mateus ele não veio para abolir, ele veio para cumprir. João Batista, então, na íntegra, ele não foi um escritor, e ele não teve assim, uma classificação tão grande de um profeta, apesar de ele ter sido um profeta. João é o cara que traz luz à profecia messiânica, a de Cristo. Ele apresenta Jesus, batiza Jesus, cumprindo que é a mensagem central dos profetas, que era a vinda de Cristo para ser ungido, para ser batizado e para morrer em nosso lugar. Jesus cumpriu a lei. Por que ele cumpriu a lei? Porque ele cumpriu uma vida justa e cerimonial, porque ele é o Cordeiro de Deus. O próprio João Batista, quando ele se encontra ali com Jesus, ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus cumpriu também a lei cerimonial, porque quando você vai para o Antigo Testamento, onde ele fala dos sacrifícios de animais, que era realizado no santuário, tudo aquilo ali era uma sombra das coisas futuras, das coisas que um dia iriam acontecer. E quando Jesus vem a esse mundo para morrer por mim e por você, ele veio para cumprir o que era realizado lá no santuário, que era realizado ali aquelas cerimônias de sacrifício, representando ali Jesus como símbolo do Cordeiro, morrendo pelo pecador. Só que agora no Novo Testamento, Cristo vem em pessoa fazer isso. Agora ele morre em pessoa. Ele morre para salvar a mim e salvar a você. Então ele cumpriu sim. Ele cumpriu a lei, ele cumpriu os escritos dos profetas que eles anunciaram lá atrás. E ele cumpriu uma vida justa. Então não veio para abolir a lei e nem os escritos dos profetas. Por quê? Porque o Novo Testamento agora se baseia nas promessas do Antigo Testamento. Então isso a dica aí fica para você. Você que gosta de dizer que o Antigo Testamento não é importante e etc. Cuidado com isso. É por isso que muitas pessoas às vezes não conseguem entender a Bíblia, porque rejeitam o Antigo. Como que ela vai entender o Novo? Se o Novo é basicamente o cumprimento das promessas do Antigo. Então, para você entender os fatos do Novo, é preciso você entender no Antigo toda a história, para você compreendê-la de uma maneira bem clara, né? Mas aí você pode questionar comigo, mas irmão Caio, você está dizendo que não haveria mais essa classificação de profeta na igreja. Mas como falar em Romanos 12, versos 6 e 8, que lá diz, Paulo falando sobre os dons, e entre eles o de profecia? Muito bem, Paulo não está falando aqui em classificação, mas está falando dos dons. Sim, queridos, o dom dos profetas vão continuar no nosso meio. Os operadores de milagres, de curas, vão continuar no nosso meio, sim. Porque Paulo não está falando em classificação, em título, ele está falando dos dons. Os dons vão continuar. Mas não no aspecto de colocar na Bíblia, porque a Bíblia se fecha aqui. Então pode sim, vai se levantar sim, homens que vão receber o dom de profecia, mulheres, vai sim, mas não para colocar nada na Bíblia, porque a Bíblia se fechou aqui. Ninguém acrescenta mais nada aqui. Então não adianta, eu sei que nós temos hoje muitos escritores bons, até mesmo bíblicos, que às vezes tentam dar um pouco mais de luz ao conhecimento bíblico, não há nenhum problema, desde que nada que ele fale venha ferir os princípios bíblicos.
Deuteronômio capítulo 29, verso 29, lá é claro dizer que as coisas reveladas são para nós, as coisas encobertas são para Deus. Deus nos deixou o suficiente, irmãos, daquilo que nós precisávamos saber. Ele deixou aqui. Porque a Bíblia fala que se ele fosse relatar tudo mesmo, a Bíblia não caberia espaço. Olha, tem pessoas que ficam revelando às vezes, coisas lá do céu, que viu não sei o que no céu, que aconteceu, coisas que a Bíblia não fala. Deixa eu te falar uma coisa. João, que foi o escritor do livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele recebeu revelações do céu. O cara viu o céu. Se Deus quisesse dar mais alguns detalhes a respeito do que aconteceu no céu, ele revelaria a João, que ele teve a visão toda do céu. E Deus apenas revelou o suficiente. Então a gente tem que parar com especulações, querer dizer que viu isso, que sabe que aquilo vai acontecer. Esquece, irmãos. Vamos ficar só com o que está escrito. As coisas cobertas são para Deus. Um dia você vai saber, um dia Ele vai te revelar. Mas enquanto isso não aconteceu, vamos ficar só com o que Ele nos deixou, porque é o suficiente para mim e para você. Porque a Bíblia, por si só, ela tem respostas suficientes para mim e para você. Então, vai sim. Você vai ter sim profetas na igreja, homens que são usados por Deus para trazer luz e conhecimento profundos. Vão receber mensagens fortes para divertir a igreja, mas não por classificação. Vão ser simplesmente servos e servas, homens e mulheres de Deus. O que eles escreverem nunca será colocado na Bíblia. Serão livros à parte, mas não será acrescentado aqui no cano, jamais. Então, irmãos, o que eu quero deixar para você é que o dom, sim, o dom de profecia vai continuar sendo manifestado na igreja, mas não terá em classificação alguém receber e dizer que é um profeta. Isso não vai existir porque não havia mais necessidade. Quer ver uma coisa? Portanto, que eu digo para você que o dom se manifestou, mas ninguém recebeu o título, foram os apóstolos. Você não vai ter ali o profeta Paulo, profeta Pedro, profeta João. Você não vai ver. Qual o título que eles recebem? Apóstolos, evangelistas, discípulos, mas não profetas. Mas o dom de profecia foi manifestado na vida deles. Portanto, que eles registraram, eles escreveram. Então o dom foi manifestado na vida deles, mas eles não receberam a classificação. Até mesmo porque o mesmo Paulo, o mesmo Pedro, que foram ali discípulos, eles receberam visões. Pedro recebeu visões. O próprio João, o apóstolo João, o último profeta, o último discípulo a morrer, que escreveu o livro do Apocalipse, ele teve a visão do céu. Deus revelou para ele o livro do Apocalipse, um livro de profecia. Então eles não receberam essa classificação, mas o dom sim foi manifestado. Então ninguém pode classificar nenhum indivíduo hoje como um profeta, porque isso não é mais necessário. Queridos amigos, chegamos no final dessa primeira parte desse estudo falando sobre os profetas. E meu convite para você, meu querido, minha querida, é: estude mais a Bíblia, vamos conhecer mais a palavra de Deus. Vamos parar de querer só estudar a Bíblia quando a gente vai para a igreja. Não, vamos procurar ler mais, independente, conhecer, buscar ajuda, informações, conhecimento. Vamos trabalhar para conhecer a Bíblia de verdade, porque hoje, no mundo que estamos vivendo, muitas pessoas têm deixado de pregar a verdade. A gente fala tanto de pessoas que ficam revelando, fazendo revelações, quantas coisas que são reveladas aqui, principalmente coisas que são proféticas e que poucas igrejas têm anunciado. O próprio livro do Apocalipse mesmo, quantas igrejas não estudam esse livro? E é um livro de profecia. Se realmente na sua igreja tivesse um profeta, por que ele não revela o Apocalipse para você? Já que ele é um profeta, ele tinha que revelar. Porque todos os profetas, eles tinham a revelação de Deus. E por que você que está aí na sua igreja, profeta, não revela o livro do Apocalipse? Revela, pregue, fale. A Bíblia diz que não havendo profecia, a igreja se corrompe. Então, uma das coisas que a igreja hoje mais precisa é se aprofundar mais nas profecias bíblicas, porque elas retratam o tempo do fim. Fala de eventos que vão acontecer nos últimos dias e que eu e você
precisamos saber, precisamos ficar atentos. Então, meu querido, estude a Bíblia, vamos conhecer fundo a palavra de Deus. No próximo estudo, continuando aqui falando sobre os profetas, vamos falar um pouco a respeito das profetisas, né? Vamos trabalhar um pouco esse assunto que Deus também trabalhou na vida de mulheres, as mulheres também tiveram um papel muito importante. Vamos falar um pouco sobre o verdadeiro e o falso profeta, porque existem os verdadeiros, mas também existem os falsos, e sempre existiu. E a gente vai falar sobre isso também. E como descobrir, à luz da Bíblia, como que a Bíblia nos ensina a descobrir se uma pessoa ela realmente recebeu o dom de profecia. Bem, vamos deixar que a própria Bíblia fale isso, né, para mim e para você nos próximos estudos. Eu quero orar por você. Senhor Deus e querido Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais essa mensagem. Peço uma bênção especial na vida dessa pessoa e que o Senhor venha nos ajudar a conhecer a Tua Palavra, porque precisamos, porque ela é a luz para os nossos caminhos. Então, o que nós te pedimos por tudo, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.